Capítulo 1030. O poder das leis. Tradução do Koan. Revisão. Nies em Padrim. Depois de atingir os 900 abates, 27 oponentes apareceram. E, entre esses oponentes, um terço deles eram mestres na 9ª etapa da destruição da vida. Se eles fossem colocados dentro dos 72 palácios, seu talento superaria em muito o de Luxiao Yun. Com seus domínios, artefatos santos de grau superior e experiência de combate que estavam no auge, quando todas essas condições foram somadas, a dificuldade de superá-las poderia ser imaginada. E depois que essas 27 pessoas apareceram, a luz começou a brilhar sob seus pés. Essa luz formava uma série de símbolos estranhos que se ligavam a um padrão, como ondulações na superfície de um lago. Sob os pés dessas 27 pessoas, havia na verdade 3 diagramas pós-celestiais do Dao que haviam se formado. Esses 3 diagramas do Dao eram divididos em 3 partes diferentes. Eles eram os pilares de uma esfera gigante que rodeava Li Ming. Cada diagrama do Dao tinha um total de 7 seções e as runas brilhantes que estavam nessas 7 direções eram de diferentes cores: vermelha, amarela, laranja, verde, azul cerúleo, azul e roxo. E no centro havia um símbolo yin-yang branco e preto, formando um desenho completo de 8 trigramas. As 27 pessoas foram divididas em 3 grupos de 9 e cercaram Li Ming. Vermelho, amarelo, laranja, verde, azul cerúleo, azul e roxo representavam 7 tipos diferentes de energia de origem. Os elementos do fogo, terra, metal, madeira, água, trovão e vento. Vermelho era o fogo, amarelo era a terra, laranja era o metal, verde era a madeira, azul cerúleo era o vento, azul era a água e roxo era o trovão. Além disso, com o preto e o branco no centro, o preto representava o Yin e o branco representava o Yang. Metal, madeira, água, fogo, terra, vento, trovão, Yin e Yang eram 9 energias diferentes. 9 simbolizava o extremo de todos os números, e 3 diagramas representavam a verdade de que 3 gerava toda a vida, 3 era o começo de toda a existência. Li Ming ficou imediatamente vigilante, sua expressão solene. As pessoas na marca dos 900 abates eram realmente muito poderosas. Todos eles eram gênios com talento muito além de Bai Daohong e Luxiao Yun e também formaram uma grande formação, multiplicando seu poder de ataque. E acima da praça da Torre de Totens, os discípulos dos 3 palácios podiam ver por si mesmos o quão aterrorizante era esse tipo de formação de batalha. Mesmo que eles não soubessem como Li Ming conseguiria romper essa gigantesca formação de batalha, apenas pensar em 40.000 anos atrás despertou um profundo respeito em seu coração, respeito ao rei da batalha que completou os 1000 abates. Isso é simplesmente um obstáculo que ninguém pode passar. É realmente muito difícil. Mas, 40.000 anos atrás, não havia um sênior que conseguiu completar. Eu realmente não tenho ideia de como ele conseguiu isso. Eu também achei que Li Ming completar os 1000 abates não seria diferente de brincar em um jogo, mas agora eu sei o quanto a marca de 1000 abates é incrivelmente difícil. Enquanto os discípulos dos 3 palácios estavam conversando, Li Ming já havia começado a lutar com os 27 inimigos. As 27 pessoas exibiram seu próprio método de cultivo. Em seguida, Li Ming descobriu que o método de cultivo de cada pessoa combinava com o elemento rúnico sob os pés nos diagramas pós-celestiais. Aquele que treinou métodos de cultivo do atributo fogo estava na correspondente runa do atributo fogo e aquele que treinou métodos de cultivo do atributo trovão estava na correspondente runa do atributo trovão. Isto é, as pupilas de Li Ming se encolheram. Quando ele viu esses 3 diagramas pós-celestiais do Dao avançando em sua direção, ele derramou sua verdadeira essência na lança de sangue da Fênix e avançou estocando. Uma névoa carmesim negra feita de sangue emergiu da lança de sangue da Fênix. Essa névoa carmesim negra se transformou em uma enorme tempestade vermelha formada por 999 pequenas lanças vermelhas. Cada pequena lança continha energia infernal quase infinita e uma glória celestial. Bang! As pequenas lanças de sangue se reuniram em uma grande torrente que se chocou contra os 3 diagramas pós-celestiais do Dao. A carmesim do sangue e a energia infernal entraram em erupção, mas os diagramas pós-celestiais do Dao não se abalaram.
As 27 pessoas ainda dispararam em direção a Li Ming. Como é feroz! Eles realmente conseguiram bloquear o ataque da lança de sangue da Fênix. Isso é ruim para Li Ming. A lança de sangue da Fênix é um artefato santo de grau superior que se aproxima de um artefato santo transcendente. Seu poder de combate é equivalente a um mestre extremo, mas agora, a lança de sangue da Fênix é inútil contra a formação de matriz criada por essas 27 pessoas. Para matá-los, ele precisará de uma força muito maior. Se até mesmo o poder da matriz com os princípios de 9 a 9 retornando a um da lança de sangue da Fênix não é suficiente, o que Li Ming ainda pôde fazer? Os discípulos do Palácio Grito da Fênix estavam preocupados com Li Ming. Um artefato santo de grau superior era o suficiente para um artista marcial usar até o nível avançado do reino da transformação divina. Sua força era incomparável. Quando Li Ming derrotou Wu Yangguang, ele havia confiado no poder da lança de sangue da Fênix. As sobrancelhas de Li Ming se ergueram. A lança de sangue da Fênix era de fato poderosa, mas mesmo que ele tenha galvanizado essa arma com toda a sua força, ele ainda não conseguiu romper os 3 diagramas pós-celestiais do Dao. Isso não era porque ele perdeu com relação à força, mas porque perdeu com relação à compreensão das leis. Esses 3 diagramas pós-celestiais do Dao eram simplesmente muito requintados. Metal, madeira, água, fogo, terra, vento, trovão, yin e yang. Estas 9 diferentes leis se complementavam e apoiavam uma a outra, multiplicando-se o seu poder. E do lado de Li Ming, o poder da matriz com os princípios de 9 a 9 retornando a um da lança de sangue da Fênix que formou a tempestade carmesim, na verdade, exigia a compreensão das leis do sangue para utilizá-la completamente. No entanto, a compreensão de Li Ming em relação às leis do sangue eram simplórias, portanto, era inevitável que ele não conseguisse romper os diagramas pós-celestiais do Dao. No entanto, Li Ming não entrou em pânico. Ele não decidiu usar a intenção marcial Meng, mas decidiu usar outro método para lidar com esse desafio. Ele recuou e deu um grito alto ao liberar a força do deus herege até o limite. Naquele momento, a onipresente energia de origem do fogo na estrela espiritual do fogo foi reunida por Li Ming, formando um enorme funil. A energia da origem do fogo se juntou, fazendo com que o deslumbrante lótus azul desabrochasse em plena glória na frente de Li Ming. Este era um movimento que Li Ming nunca tinha usado antes e também um movimento assassino que ele havia criado. Li Ming havia estudado meditativamente na Torre de Totens durante um ano inteiro. Então, nos 18 infernos em chamas, ele também dominou seus segredos. Ele havia combinado os 3 primeiros níveis das leis do fogo e enraizado profundamente as runas das leis e os diagramas pós-celestiais do Dao em seus próprios ossos. Depois disso, quando ele avançou para a 7ª etapa da destruição da vida, ele havia resistido ao batismo de leis de uma nuvem de energia de origem de 3 milhas de largura. Então, ele meditou por 2 dias após isso, desvendando completamente essas leis. Conforme ele diligentemente entendia tudo isso, Li Ming não estava brincando, mas em vez disso entendeu um movimento assassino baseado nas leis do fogo. Antes de Li Ming abrir o portão de abertura, ele já havia usado as memórias dos fragmentos da alma que ele havia absorvido e combinou seus entendimentos com aqueles para formar seu estilo próprio. E agora, depois de abrir o portão da abertura, sua percepção avançou para os escalões superiores do reino dos deuses e ficou ainda mais fácil criar suas próprias técnicas. Os estilos de ataque que ele criou certamente não poderiam se comparar com aqueles criados pelos anciãos supremos, mas eles eram absolutamente mais adequados a ele mesmo. Neste momento, ele cortou com sua lança e o uivo de uma lança vibrando ressoou pelo mundo. O raio de luz ofuscante e flamejante se elevou, iluminando todo o céu como se fosse um pilar que sustentasse os céus. Então, esse raio de luz se projetou, atravessando o centro daquele vívido lótus azul. Depois que Li Ming entendeu como a matéria havia se formado, ele compreendeu completamente a essência das 3 primeiras leis do fogo. Em termos de conquistas em leis, ele era incomparável a como ele estava há um ano. Mesmo os gênios no reino da transformação divina, como Bai Daohong e Lu Xiaoyun, não podiam se comparar com Li Ming quando se tratava da compreensão das 3 primeiras leis do fogo.
E a compreensão das leis era um padrão extremamente importante na determinação da força potencial de um artista marcial. Como Li Ming havia compreendido as leis a tal ponto, certamente não era apenas para se gabar e se exibir. Em vez disso, ele foi capaz de transformá-las claramente em força de combate própria. Naquela época, era como se outro sol tivesse aparecido dentro da matriz ilusória do deus do combate, iluminando o mundo inteiro com um brilho ofuscante. A luz da lança trouxe consigo uma energia incontrolável. Ela rasgou a terra selvagem, criando um enorme cânion no chão. Inúmeras pedras se quebraram em pó, enchendo o ar. Este ataque de lança era o ataque mais forte que Li Ming mostrou em seus 14 anos de cultivo de artes marciais. Bang! A luz da lança se quebrou em um diagrama pós-celestial do Dao. Embora tivesse apenas atingido um único diagrama pós-celestial do Dao, o impacto foi na realidade recebido em todos os três. Nesse momento, até mesmo o tempo parou. Entre os céus e a terra, não havia nada a não ser o céu infinito acima, a luz da lança que rompia a terra e aqueles três diagramas pós-celestiais do Dao. Os diagramas pós-celestiais do Dao, que giravam rapidamente, tremeram de repente e pararam imediatamente. Quanto ao ponto que Li Ming atacou, esse era o centro da formação, representando o Yin Yang do caos primordial. Os dois artistas marciais ali de repente cuspiam grandes quantidades de sangue. As runas brilhantes sob seus pés piscaram, como se a formação inteira também estivesse a instantes de entrar em colapso. Os olhos de Li Ming se condensaram. O espírito de batalha do nível ouro dormindo em seu mar espiritual avançou. Quebre para mim. Uma vontade forte rompeu, derramando-se nas luzes Yin Yang no centro da formação, destruindo o poder das leis dentro dela. Com o ataque de lança em formato de um lótus azul, além da projeção de seu espírito de batalha do nível ouro, além do espaço de energia Hongmeng, Li Ming já havia mostrado suas maiores forças. E essa força tinha finalmente quebrado os diagramas pós-celestiais do Dao, expondo os oponentes de Li Ming ao seu poder total do seu ataque. Morram. Como Li Ming poderia deixar escapar essa chance? Ele instantaneamente abriu o portão da maravilha e usou a sombra do relâmpago místico, aumentando sua velocidade até o limite. A lança de sangue da Fênix em suas mãos lançada adiante. Arco-íris penetrante. O poder do fogo se formou a partir da fusão das três leis misturado ao poder do trovão. Uma explosão furiosa e violenta irrompeu. Os dois artistas marciais que já estavam gravemente feridos pelo último ataque de Li Ming não tiveram a capacidade de resistir a tal ataque. Eles vomitaram uma boca cheia de sangue enquanto seus corpos inteiros foram dilacerados na explosão que se seguiu, instantaneamente se desintegrando no local. Das 27 pessoas, 2 delas foram mortas por Li Ming. A grande formação de metal, madeira, água, fogo, terra, trovão e vento foi destruída por Li Ming. Ele rompeu. Muito forte. Mesmo com o poder da matriz com os princípios de 9 a 9 retornando a 1 na lança de sangue da Fênix não foi capaz de conseguir. Li Ming confiou apenas em sua própria energia para quebrar. Agora que 2 pessoas morreram, a formação de matriz não pode mais ser mantida. Li Ming venceu. O que Li Ming usou foram as leis do fogo e isso é provavelmente um movimento que ele mesmo criou. É isso mesmo, desde o primeiro momento em que Li Ming entrou na matriz ilusória do deus do combate, ele não usou o poder de suas verdadeiras leis do fogo.